pela justiça. Doido, sim. suplicando, achando que com isso vai virar herói. É a mesma coisa desse Marcos Duval aí. Pois é, Se isso, fosse né? os únicos, se fossem os únicos, É. não, não é? Mas esse pessoal quer ser herói, mas na hora que for trancado, não aguenta, não. O Bolsonaro, imagina, se ele aguenta passar mais de 580 dias, sei lá, quase 600 dias preso, igual o Lula passou. Ele não aguenta. Por isso que ele está desesperado. E a única solução, como falou o Valdemar da Costa Neto, é uma chantagem do Trump na cabeça deles. A gente sabe que não vai chegar em nada. Mas é o que resta. Isso é desespero. Apelar para chantagem, para sabotagem no seu próprio país, isso mostra o quanto ele tem medo de ser trancado. Porque o Bolsonaro é um cara que foi queimado a vida toda. Ele não teve uma vida difícil. Ele é um sujeito que teve uma vida confortável, pai classe média alta. Quando virou político, sempre ganhou muito dinheiro. Olha quanto dinheiro ele movimentou só nos últimos 2 anos, né? Mais de 40 milhões, 30 milhões em um ano. Cara que é mimado, que está acostumado a tomar leite condensado e dormir em travesseiro de pena, de pena, De enfim, pena de ele não ganso. vai. Pena, não vai aguentar, ele Não não fala aguenta. contra o travesseiro de pena de ganso, porque eu tenho travesseiro de pena de ganso e não abro mão dele. Muito Agora, bom. você tem toda a razão, Guga. E se quiserem um testemunho pessoal, esse negócio de prisão, até por mais confortável que ela seja, se é possível uma Sim, prisão confortável, só é prisão, só pode ser confortável se for domiciliar. Na época em que eu fui preso, 3 ou 4 vezes, era na época de movimento estudantil contra a ditadura militar, 68, 69. A primeira vez foi no presídio Tiradentes, em São Paulo, por conta daquele famoso Congresso da União Nacional dos Estudantes, de onde, de uma vez só, 800 e tantos estudantes foram presos. Estavam reunidos no Congresso, o Congresso era ilegal, aí fomos todos presos. Aí foi no presídio Tiradentes. Esse foi um pouquinho mais barra pesada, porque era um presídio, presídio mesmo. Presídio, presídio, atrás da grade, dormindo no chão. A putz, comida era uma porcaria. Todos nós éramos filhinhos de papais e de mamães que tínhamos uma comida razoável. Aí resolvemos fazer ainda uma greve de fome no presídio Tiradentes. Aí as mães paulistas, emocionadas e preocupadas com seus filhos que também estavam lá, começaram a mandar comida. Aí foi quando muitos, inclusive eu, se viciaram em leite moça. Tá aí, o Bolsonaro não gosta de leite moça, eu descubro que eu tenho uma afinidade que o Bolsonaro também gosta. E aí a gente tomava leite moça na latinha. Bom, mas teve umas outras prisões também lá no Recife, mas nenhuma comparável com prisão mesmo fechada, sem você poder sair de detrás das grades, ou de detrás, hoje são portas de aço, etc e tal. Então, eu não recomendo a ninguém ser preso e não recomendo a ninguém ferir a lei para não ser preso. Bolsonaro abusou, apintou e bordou. pois E é. aí vai pagar pelo que fez. E se o Dudu Tarifaço, vocês sabem quem é. Se o Dudu Tarifaço voltar ao Brasil, te preocupa não, se incomoda não. Vai acabar preso como pai. Aliás, Claro. o Eu Dudu, vi o Dudu, advogado dizer que a situação do Dudu, no caso, claro, da obstrução da justiça, é muito pior, óbvio, que a do Bolsonaro, e que tem muitas provas robustas para levar. Não tem o que fazer. Ele está aí afrontando o país e cometendo crime contra a soberania. E, enfim, não tem escapatória para ele. Eu não consigo ver como o Eduardo não será julgado e preso quando voltar para o e, Brasil. e talvez seja por isso, Guga, que ele está cada vez mais nervoso, cada Isso é muito vez provável. mais irritado, cada vez mais perdido, sem saber o que fazer. Você veja 15 dias que ele vem falando, ou mais do que isso, de que, olha, virão novas sanções do Trump contra o Alexandre de Moraes, ou contra até o Supremo Tribunal todo, ou contra pessoas do governo.
E por enquanto, as sanções do Trump pararam ali. Nem mesmo o Alexandre de Moraes está tão sancionado, está tão punido como se anunciou. Não estou dizendo que não será, ou que essa punição não poderá se agravar. Aí o Dudu, completamente despirocado Não também, deu muito certo a chantagem. como o Valdemar Costa Neto, aí ele passa a fazer coisas ridículas. Ridículas. Por exemplo, os, os avós de parte de mãe dele, e eu acho que a mãe dele também, que tem uma casa em Resende, que é um município no Rio de Janeiro, os avós foram assaltados por bandidos, ladrões comuns. Ladrões talvez bem informados, porque teriam dito lá na hora do assalto que, olha, a gente sabe que o Bolsonaro está passando grana para vocês. Sim. A gente sabe. Aí roubaram um carro, roubaram vários objetos que tinham dentro de casa, dinheiro, o que fosse. E aí o que faz o Dudu Tarifaço? O Dudu Tarifaço solta um vídeo culpando Alexandre de Moraes e acusando a Polícia Federal pelo assalto. Veja se não é um maluco completo. Se ele não está É maluquinho da inacreditável isso. cabeça. Bota do Vamos ver esse começo, vídeo? Alice. Bota do começo, Solta aí. Alice. Isso aí é muito. É quase o Marcos Duval. Solta aí. É, Minha bota do mãe, meu começo avô e da. minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de uma hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, que tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou preso dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães Que burro, da chora, Polícia coitado. Federal, vocês Ele que se boa jura para parte da delegado que ele DIP, ataca assim no a choro. divisão de inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal, me falhou aqui agora o nome desse desgramado, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas. Ele realmente está muito mal da cabeça. E auxiliado lá pelo Paulo Figueiredo, que é cupincha dele, fica inventando coisas e falando. Como é? A Polícia Federal é culpada pelo assalto de bandidos? Pega, quantas pessoas são assaltadas por dia nesse país? Quantas famílias não passam, infelizmente, pela situação assustadora que os avós e a mãe do Eduardo Bolsonaro passaram. E ninguém aponta o dedo para a Polícia Federal, ninguém aponta o dedo para o Supremo, para culpar o Supremo ou a Polícia Federal de um assalto que, infelizmente, é a coisa mais comum que acontece nesse país. Sim. Pois é, na época do governo Bolsonaro, eles queriam, porque queriam mandar na PF. Foi por isso até que o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e também serviçal do Bolsonaro, pediu demissão e saiu do ministério. Porque o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal. O senhor Bolsonaro queria pôr lá o Alexandre Ramagem como delegado geral da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal. O senhor Alexandre Ramagem, que também está aí, nessa bancada É dos réu. golpistas que está sendo julgado, é réu no mesmo processo. Agora não, agora a culpa, quer dizer, é da Polícia Federal, a culpa é do Xandão, porque os avós e a mãe dele
foram assaltados por bandidos comuns. E com que prova ele Inacreditável. insinua que a Polícia Federal está metida nisso? Não tem Nada a prova, mas não ver. precisa ter. Eles dizem qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles não precisam apresentar provas de nada. Eles apenas dizem. E os seus seguidores, os seus devotos, acreditam. E aí tem outra do Eduardo Bolsonaro, que volto a repetir, está completamente perdidaço. Perdidaço. Aí ele também faz hoje um outro aviso público. Aviso público, atenção, da maior importância. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eduardo Bolsonaro postou hoje nas redes dele que ele trocou de telefone. Sim, trocou de telefone. Por quê? Não, porque ele estava recebendo muito desaforo, muita provocação pelo zap dele. Aí ele trocou o aparelho. Ele trocou o aparelho. Claro. Cansou de ouvir piada sobre o Cansou time de ouvir dele. piada, essas Deve coisas, ser isso. provocações e tudo. Uhum. Ele se acha tão importante, mas tão importante, que até a troca de telefone ele comunica. E aí justifica, não, é porque estão me provocando, estão mandando, entupindo meu telefone de mensagens. Se fossem mensagens a favor dele, ele estava feliz da vida, não ia trocar de telefone. Como são mensagens certamente contrárias à posição dele, ele comunica aos interessados, às autoridades públicas também por tabela, que ele trocou de telefone. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando é que isso tudo vai Sabe quem trocou passar? de telefone também? É que curioso, né? Numa entrevista aqui para o Metrópolis revelou isso. O Silas Malafaia. Ele Ah, também falou, trocou? ele Também falou trocou? assim na entrevista para o Metrópolis: eu tenho conversas, não tenho problema nenhuma com as conversas, mas aí ele acabou confessando que troca o tempo inteiro de telefone. Aí ele foi perguntar: mas você não tem problema, por que que troca de telefone? Aí nessa hora, claro, a voz dele ficou mais afinada. O tom subiu do agudo e ele gritou: qual o problema? E não explicou nada. Mas ele troca de telefone. É assim como o Eduardo, assim como o Bolsonaro. Não é curioso trocarem tanto de telefone? Tem alguma coisa, né? Mas é claro que É que nem sim. comprar mansão com dinheiro vivo. Ninguém compra 30 casas, pelo menos em parte, com dinheiro vivo. Isso não existe. Se comprou com dinheiro vivo, tem coisa. É a mesma coisa do telefone. Agora, aí o resultado disso, qual é o resultado disso tudo? Dessas trapalhadas todas, dessas coisas sujas, nojentas que essas pessoas fazem? O resultado está nas pesquisas que aos poucos vão aparecendo. Não estou me referindo mais às pesquisas da semana passada que deram o Lula melhorando de posição, recuperando parte da sua popularidade que tinha perdido. E se as eleições fossem hoje, o problema é que as eleições nunca são hoje, o Lula ganharia de qualquer um desses candidatos bolsonaristas, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema. Aliás, se vocês querem saber a verdade, nenhum desses é candidato para valer. Nenhum desses. Por enquanto, nem o Tarcísio. O Tarcísio ele vai dormir, como eu li um dia desse, alguém escreveu. Ele vai dormir pensando em ser presidente e acorda pensando em continuar governador de São Paulo. Porque esse é o único desses nomes aí da direita, e da direita que espera, que suplica ainda por um apoio de Bolsonaro. Porque se Bolsonaro não desse apoio, não tem viabilidade, não tem condições de tentar ganhar. Então todos eles suplicam, mendigam, pedem esmola na rua. Na verdade, pedem o apoio de Bolsonaro porque não tem votos sozinhos para se elegerem. Por maior que faça, que seja a sua coligação de partidos. Na pesquisa da semana passada, falava lá o Lula se recuperando de popularidade, ganhando de qualquer um desses nomes e tudo. Mas a pesquisa que saiu hoje, que também é da Quest,